Mais um Café com Saneamento com o Grupo Novaes, onde o nosso interesse é estar levando informação e conteúdo para a gente discutir, principalmente no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E olha que interessante, o IBGE publicou esse ano, o novo censo da população. Então, o último que a gente tinha era lá de 2010, e nós que trabalhamos com o projeto de sistema de abastecimento de água, a gente tinha uma necessidade de saber quais são realmente as populações existentes em cada município. E fica aí uma dica para você que trabalha em projetos, você tem que pegar a população atendida com abastecimento de água. O IBGE soltou até então somente a população total do município. Muitas vezes o sistema de abastecimento de água atende a área urbana, não atende a área rural. Então, como sugestão, você tem que tirar a área rural e ficar trabalhando somente com a população urbana do município. Como ainda o IBGE não soltou a população rural, você fica somente com o número global. O que a gente tem feito aqui como sugestão, tá? E aí é polêmico o que eu vou trazer aqui, mas é uma linha de pensamento. Se você não concorda, coloca aí nas observações, nós estamos à disposição para pensar junto. Lá em 2010, a gente tem a população urbana e tem a população total do censo de 2010, tá? E tem a população rural. A população rural, que a gente tem percebido, ela teve um êxodo rural significativo ali na década de 90, início da década de 2000, ou seja, saiu uma grande parte da população rural e veio morar na área urbana, Então, isso deu um êxodo rural significativo. Se você acompanhar, então, os censos de 1990, 2000, 2010 da população rural vem crescendo, vem decrescendo, caindo de forma significativa pelo êxodo rural. No entanto, o que eu estou entendendo é que muitas dessas pessoas que vieram para a própria cidade, algumas estão até preferindo voltar para o campo em virtude das dificuldades de morar no centro urbano. A qualidade de vida muitas vezes é pior e tem gente que tem perfis de morar no campo. Então tem até voltado um pouco da população que veio para a área urbana voltado para o campo, Já alguns jovens do campo que está querendo continuar os estudos, está querendo outras oportunidades, esses jovens continuam saindo do campo. Então o que eu tenho percebido aqui e que eu tenho sugerido, quem ainda não tem a informação da população rural que o censo não soltou, adote a mesma população rural do município do ano de 2010. Ou seja, esse êxodo acabou de acontecer, não existe mais essa evasão que tinha sido o campo, Tem alguns jovens saindo, mas também tem uma população voltando a morar. Então você vê, esses jovens saindo e a população voltando a morar, dá quase que um equilíbrio, ou seja, a população rural tem se permanecido quase que constante agora, tá? Então minha sugestão, você que está aí querendo saber qual é a população atendida do seu município, pega a população agora que o novo censo acabou de soltar agora em junho e julho de 2023, pega a população rural que você tinha de 2010, subtrai e você chega na população atendida que você tem hoje do município para o sistema considerando a área urbana, tá? E com isso você começa a chegar a alguns indicadores. Quais são alguns indicadores importantíssimos? Quantos moradores moram, residem em cada residência. Então, se você tem um número de economias na sua cidade, o número de unidades que você atende com hidrometria, ou seja, economias implantadas, pega essa população que você tem agora urbana atendida, divide por esse número de economias e você vai chegar no número que é o número de moradores por economia. Esse número, para você ter ideia, na década de 90 era estimado em torno de 5 moradores, aproximadamente, por residência. E é muito comum a gente lembrar aí de casas que tinham o pai e a mãe e 3 filhos, ou seja, era a média da população brasileira realmente 5 moradores por residência. Esse número ele vem caindo ao longo do tempo, As pessoas estão tendo menos filhos porque principalmente as mulheres estão indo para o mercado de trabalho, e isso é fato, e elas estão conquistando esse mercado de trabalho pela competência que se tem. Isso tem aquela menos tempo para se dedicar principalmente a criação de filhos, porque filhos não tem a dúvida nenhuma que exige uma dedicação de criação, e a tendência é diminuir, sem dúvida nenhuma, a quantidade de filhos numa família. Fora isso, os gastos, as despesas que vêm aumentando ao longo do tempo, principalmente com educação, fazendo com que os casais tenham um planejamento cada vez melhor, para que consiga dar uma estrutura melhor para menos quantidade de filhos, mas mais planejado, digamos assim. Então esses números têm mostrado aí que está em torno de 2,5 moradores por residência. Hoje é a média, mais ou menos. E aí fica a sugestão. Analise o seu município, pega essa população atendida, dividir pelo seu número de economias que você tem no sistema de abastecimento de água e vê o número que dá. Se dá em torno de 2,5, 2,3, até 3
habitantes por economia, verifica esse número. Por quê? Se você que vai projetar um sistema de abastecimento de água, é fundamental ter esse número que você vai contar o setor, por exemplo, a região que você vai levar água, você conta quantidades de residências que tem aquele setor e multiplica por esse indicador que a gente acabou de trazer aqui como sugestão. Fica aí mais uma dica para você fazer o levantamento da sua cidade e estimar aí qual é o número de moradores que tem por residência. Vamos que vamos!